tem a história das Labubu. Conta pra gente, Ronaldo, como é que tá essa mania, vou falar sério, uma boneca bem bizarra, né? Tem uma cara, assim, meio assustadora, parece meio o boneco Chucky, assim, mas Eu diga acho lá, até que no sucesso. mundo que a gente está vivendo hoje, a coisa é tão maluca que boneca bizarra faz sucesso, tá? As pessoas querem bizarrice para tornar todo o resto um pouco mais normal. Então, eu acho que Labubu vem um pouco desse negócio, tá? Oi, gente, esse aqui é o podcast Neural da Folha de São Paulo. Eu sou a Patrícia Campos Melo Eu sou o Ronaldo Lemos. e agora estou de volta. No episódio passado tivemos a presença gloriosa da grande Renata Miele, do CGI, que foi entrevistada aí maravilhosamente pelo Ronaldo Lemos. Eu estava cobrindo a cúpula dos BRICS, lá no Rio de Janeiro, cheio de notícia. No último dia da cúpula, ainda teve episódio de Donald Trump sequestrando a atenção, como costuma acontecer. Mas agora estou de volta, estou feliz porque temos um programa cheio de assunto, né, Ronaldo? Patrícia, eu queria te dizer que você fez muita falta no Neural, tá? A Renata brilhou muito, né? Ela é incrível, mas o Neural é nós, é nós. Então, eu senti muitas saudades e que bom que você está de volta. Obrigada, que bom, estou de volta, estamos juntos de novo. Hoje a gente vai começar falando do assunto inescapável, que é o tarifaço do Trump sobre o Brasil, 50% de tarifa sobre todos os produtos exportados brasileiros que, se não houver uma negociação, um acordo, passariam a valer 1º de agosto. Depois a gente vai falar das bonecas ou dos bonecos, ainda não sei como me referir a eles, Labubu, que é uma febre na China e no mundo inteiro, e é uma coisa curiosa como isso mostra um pouco do aumento aí do soft power chinês, né? Depois de muitas tentativas, agora você tem várias marcas chinesas que estão fazendo um super sucesso no mundo. E, por fim, a gente vai falar do Grok nazista, a inteligência artificial do X, que já tinha tido aí grandes episódios, por exemplo, falando de um suposto genocídio branco na África do Sul, não existe isso. Agora, recentemente, teve ali rompantes nazistas e agora também virou uma inteligência artificial super obediente. Então, muita coisa para falar e, claro, a gente encerra com os perdedores, vencedores e as previsões. Então, fica com a gente que daqui a pouquinho a gente volta. Bom, tarifaço é o assunto na cabeça de todo mundo, principalmente dos empresários brasileiros, né, que correm o risco de perder muitas exportações. E, Ronaldo, você fez uma coluna aí bem diferente, né? Eu ia te dizer assim, foi, assim, dissonante da maioria das opiniões, um take interessante. Queria que você falasse um pouquinho o que você acha que a gente pode tirar de ensinamento desse tarifaço do Trump. Pois é, Patrícia, o que acontece, né? O Brasil hoje está nessa infeliz posição da gente ter a maior tarifa aplicada pelos Estados Unidos do planeta, né? A tarifa que está sendo atribuída ao Brasil é de 50%. Outros países têm tarifas menores, né? Então, quando você olha países como até mesmo Laos, Camboja, a própria União Europeia, as tarifas ficam ali entre 30% e algumas, inclusive, menores. E o Brasil ele foi premiado com uma tarifa que é muito acima do que os Estados Unidos vinham praticando, né? Então, a minha coluna ela é uma reflexão que eu tentei fazer pensar um pouco assim, por que o Brasil foi escolhido com uma tarifa tão alta? Por que a gente está numa situação que os Estados Unidos se sentiram tão confortáveis para aplicar essa bomba, né? E, aliás, esse absurdo, porque, além de tudo, os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil. Então, tudo isso que a gente está vendo agora tem origens políticas, né? Inclusive a carta que aplica as tarifas, que avisa ao Brasil que vai aplicar tarifas, ela faz demandas políticas com relação ao ex-presidente Bolsonaro, com relação ao julgamento dele e com relação também a o que eles chamam de liberdade de expressão e fazendo referências ao Supremo Tribunal Federal. E no fim da carta,
botam lá a seção 301 do Código Comercial dos Estados Unidos, que é uma velha conhecida do Brasil, né? Antes do Donald Trump, e eu acho que a análise começa por aí, essa seção ela era usada para pressionar os países comercialmente com a ameaça de aumento de tarifa, com sanções fitossanitárias, barreiras comerciais, quando os Estados Unidos viam que tinha uma questão comercial que estava incomodando o país, né? Então, o Brasil, por exemplo, já tinha sido pressionado por essa seção nos anos 90, quando o Brasil não reconhecia patentes de medicamentos, né? A gente não tinha uma lei aqui que reconhecia essas patentes. E daí os Estados Unidos vinham lá e falavam: ó, se vocês não reconhecerem patente de medicamento, a gente vai punir vocês com a seção 301, vocês não vão conseguir exportar mais para a gente. Então a tarifa era a última medida, a ameaça vinha antes, né? E nos anos 90, o Brasil, inclusive, reagiu a essas ameaças, até em pânico, aprovou a Lei de Propriedade Intelectual de 1996, que reconhece as patentes de medicamento, o que está certíssimo, né, corretíssimo. Só que, além de fazer isso, Patrícia, a gente foi muito além. A gente abriu mão das flexibilidades que a Organização Mundial do Comércio nos dava, e dava para qualquer país, para que a gente pudesse fabricar medicamentos genéricos, né? Medicamentos que não tinham patentes em vigor. E o Brasil simplesmente abriu a mão desse período de graça, né? Um período de moratória que a OMC dava para que as patentes fossem implementadas gradativamente, permitindo então que o país construísse uma indústria de genéricos, tá? E o Brasil abriu mão disso, e o resultado foi que a nossa indústria de genéricos demorou muito tempo para surgir. Se a gente comparar, por exemplo, com a Índia, lá surgiu na hora. A Índia não abriu mão das prioridades, então desde 96 começou a construir uma indústria de genéricos e hoje exporta para os Estados Unidos 47% dos medicamentos que os Estados Unidos compram. Então, o meu ponto é: o Brasil está frágil porque a gente vende produtos de baixa complexidade econômica. A gente vende suco de laranja, vende café, vende minério de ferro, e com a louvável exceção da Embraer, todos os nossos produtos, inclusive o café, né, estão sofrendo concorrência de novos entrantes. Já a Índia, de 96 para cá, sofisticou a sua cesta de exportações e hoje é muito difícil brincar com a Índia, sabe? Brigar com eles. Porque se você aplica uma tarifa na Índia, você vai estar tributando medicamento que os americanos compram nas farmácias. Então o tiro no próprio pé é muito grande. Já o Brasil, se você tributa o café do Brasil, os Estados Unidos começam a comprar café do Vietnã. Então é isso que me preocupou na coluna, que é se a gente não está numa fragilidade que precisa ser tratada para não ser uma vítima fácil. Eu discordo frontalmente. Mas vamos lá. Eu acho que, obviamente, concordo com você que é um problema a primarização da pauta, né? Obviamente que a gente tem uma questão de que precisaria ter exportações de maior valor agregado. Agora, eu acho que isso não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo com esse tarifaço. Esse tarifaço tem a ver com duas coisas. Uma, a aliança das Big Tech com o governo Trump. Isso vem desde a ameaça de retaliação contra o Alexandre de Moraes em relação ao Rumble. Tudo isso vinha vindo, entendeu? E essa foi uma reação ali que cristalizou com o julgamento do Marco Civil da internet, que gerou mais responsabilidades para as Big Tech. A gente está vendo que isso não é um fenômeno só no Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos suspenderam as negociações comerciais também para reduzir a tarifa para o Canadá, quando o Canadá, quando passou a valer o imposto sobre serviços digitais, né, que atinge todas as plataformas, eles fizeram isso, o Canadá teve que recuar. Eles estão, você falou na seção 301, tive uma curiosidade de dar uma olhada nos últimos casos de seção 301, são todos de taxa digital, todos contestando impostos sobre Big Tech. E, por fim, um motivo político, assim. Eu acho que tinha duas entrevistas muito boas na Folha de São Paulo na segunda-feira.
Uma com o Ricardo Zúñiga, que é um cara brilhante, que foi do Conselho de Segurança Nacional no governo Obama e que cuidava o hemisfério ocidental e também foi cônsul no Brasil, e também do Thomas Shannon, que foi secretário assistente de Estado em governos republicanos, ele atuou em governos republicanos e democratas. Os dois dizem que não dá para a gente culpar o Brasil ou dizer que é alguma coisa que o Brasil poderia ter feito diferente. Isso é uma decisão absolutamente política, a ver com essa coisa ideológica, né, que une o bolsonarismo e o trumpismo. E que a reação, assim, o que você poderia ter, que ajudaria talvez a amenizar, né, a negociação, porque essas tarifas não estão em vigor ainda, seria mesmo os consumidores dos produtos brasileiros, as empresas que compram produtos brasileiros, se mobilizarem para pressionar. Foi assim, se a gente lembrar, quando no primeiro mandato o Trump impôs a salvaguarda sobre o aço. Foi uma mobilização dos compradores de aço brasileiro nos Estados Unidos que gerou uma flexibilização, a história das cotas. Então, acho que isso é importante, assim, a gente pensar, você fala que o Brasil está em estagnação e por isso ele ficou vulnerável a esse tipo de coisa. Olha, não vou, eu acho que não está em estagnação, mas assim, eu não diria, por exemplo, todos, a União Europeia, a China, o Japão, o Canadá, todos eles sofreram tarifas. Você não pode dizer que estão todos em estagnação e que não há nenhum produto que gere, assim, tudo isso sem discordar de que é um problema a primarização da pauta, mas eu só acho que neste momento é uma coisa que não tem nada a ver com essa disputa comercial. Mas vamos lá, estou aberta a divergências. Muito bom. Não, sobre as causas, eu acho que a gente concorda, tá? Não tem disputa nenhuma. Eu acho que você descreveu muito bem. É uma pressão política por causa da mobilização das Big Techs, por causa da decisão do Supremo, e também é uma mobilização por causa da questão do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Eu adicionaria um outro fator, tá? Que é a cúpula dos BRICS, que é exatamente a cúpula que você foi cobrir, tá? E eu acho que o próprio Zuniga, na Folha, fala sobre isso também. O Atlas Intel fez uma pesquisa e 40% dos brasileiros dizem que o fator-chave foi a participação do Brasil nos BRICS. Mas isso não é verdade. Tipo, É. não estou dizendo que é ou não, estou A dizendo que as principal pessoas não é, né? falaram Imagina. na Atlas. Agora, em segundo lugar, é a atuação da família Bolsonaro. Imagina. E depois tem uma série de outros motivos elencados. Mas em diplomacia existem muito poucas coincidências, né? O fato das tarifas terem sido anunciadas logo depois da cúpula, e o próprio Zuniga na Folha fala exatamente isso, que o Brasil, na primeira leva de tarifas, foi tarifado em 10%. Por quê? Porque ele não estava chamando atenção, né? O Brasil estava esquecido. Então, Brasil, quem é Brasil? Só que depois, com a realização da cúpula dos BRICS e toda a conversa sobre a desdolarização, né, e várias outras coisas, o Brasil ganhou foco e ainda mais por causa do lobby, né, puxado lá pela integrantes da família Bolsonaro, e acabou tendo de ser olhado com uma lente mais detida sobre qual era a situação do país. E é aí, nesse momento, que me chama a atenção o fato da gente estar sendo tarifado em 50%, tá? Porque é uma tarifa muito mais alta, com exceção da China, que a tarifa virou mais de 120%, mas em algumas semanas os Estados Unidos voltaram atrás, né, fizeram um acordo comercial e acabou. Hoje, inclusive, a China acabou de crescer 5% no primeiro trimestre do ano. A China voltou aos negócios com força total. E no caso do Brasil, essa tarifa muito alta me parece sim ser resultante de uma posição de fragilidade, inclusive dentro dos BRICS. E aí, até só fazer um pontinho aqui que é importante, que eu falei na coluna, se você olhar para os 4 integrantes originários dos BRICS, China, Índia, Brasil e Rússia, tá? O Jim O'Neill, que é o economista que criou esse bloco, né? Por que ele botou esses países juntos? Porque ele falava, todos esses países vão ter um crescimento extraordinário e vão se tornar centrais. E ele acertou na mosca, exceto com relação ao Brasil, né? O PIB da China
pulou de 2010 para cá de 6 trilhões de dólares para 19. O PIB da Índia pulou de 1,5 trilhão de dólares para 4,2, muito mais rico que o Brasil hoje. O da Rússia cresceu algo como 50%, e o Brasil cresceu nada, na verdade diminuiu um pouquinho, de 2,2 trilhão para 2,17. Então a gente andou para trás. E se você olhar a cesta de produtos da Índia, a Índia em 2010 era exportador de óleo vegetal. A Índia vivia das suas exportações, que era basicamente óleo de coco e óleo de amendoim. Se você olhar a cesta de exportações da Índia hoje, a Índia vende medicamentos, inclusive 37 bilhões de dólares para os Estados Unidos, de genéricos e outros, vende serviços de engenharia, smartphone, software e assim por diante. E a nossa cesta é a mesma lá dos anos 90. Então, só para concluir, o que eu acho? O Brasil virou um alvo grande e de custo muito baixo para ser atacado. A gente consegue atingir os BRICS, né? Os Estados Unidos conseguem atingir os BRICS a um custo muito baixo, que o Brasil não tem muito por onde retaliar no comércio internacional. Acho que vale a gente até conversar sobre o que podemos fazer, mas em comércio, a nossa cesta de exportação não é essencial para os compradores americanos. Tá. Você acha que o Brasil, então, foi tarifado nesse nível maior porque é uma economia em estagnação e não porque é o único país em que houve uma justificativa política para essa tarifa? É o único país em que se citou exatamente e que se vem reiterando, o Departamento de Estado falou de novo nisso. Eu não estou discutindo que, obviamente, sim, há uma primarização da pauta, mas eu não consigo ver, por exemplo, a Coreia do Sul, que tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, ou seja, tarifa zero, e que tem uma pauta super de valor agregado, foi taxada em 20%. É um equivalente, porque se você tem um acordo de livre comércio, te taxarem por 20%. Então, assim, eu não vejo esse racional de botar a culpa na primarização da pauta do Brasil, ou no Brasil, de alguma maneira, não cresceu, então ficou vulnerável às tarifas. Eu acho que é uma coisa absolutamente política. A coisa dos BRICS, concordo que botou o Brasil de novo nos holofotes, e ainda que a gente tenha visto, houve uma tentativa aí, não sempre bem-sucedida, em tirar o foco da desdolarização, embora o presidente Lula sempre volte com esse assunto. Então, acho que, de fato, isso trouxe de volta para os holofotes. Mas a gente ficou muito claro que é uma decisão política, assim, puramente política. A gente pode ver de outras taxações que também nada menciona isso, né? Nenhuma taxação tem esse aspecto político. Ei, mas só pensando aqui, tá? Por que os Estados Unidos ousaram fazer uma intervenção política sobre o Brasil? Na Coreia, no Laos, na Indonésia, em vários outros países que sofreram tarifações, né, agora, a justificativa foi comercial. E aqui a justificativa foi política. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Eu até gostei do que o Zuniga fala na entrevista da Folha, que ele fala, olha, a chance do Brasil agora de negociar é tirar isso da pauta política, porque sobre isso não podemos fazer concessões, inclusive acho que nós dois concordamos com isso. O Brasil não vai mudar o julgamento do STF por causa disso, e nem vai mudar o julgamento do ex-presidente Bolsonaro por causa dessa questão, e nem deve mudar, isso é um absurdo. Então, o único jeito que a gente vai conseguir restabelecer uma conversa para baixar essas tarifas é jogando a conversa dentro da seção 301 e conversando sobre comércio, porque conversando sobre política não tem o que falar, Eu entendeu? concordo, só acho que vai ser impossível. Acho que o governo Trump não vai abandonar eles não têm como salvar face, né? Depois de insistir, dobrar a aposta de que precisa da anistia do Bolsonaro, assim, espera-se que uma pressão dos consumidores americanos dos bens brasileiros ajudem ali, que volta para o comercial, mas assim, é difícil, porque isso não partiu do Brasil, né? Isso partiu dos Estados Unidos, é uma coisa absolutamente unilateral. Que veio do nada. Mas a seção 301 é curioso, você estava falando nisso, e eu te falei, né, todas as últimas investigações têm a ver com taxas, tarifas, né, e países assim, França, Itália, Canadá, né, não é só
país fornecedor de matéria-prima que resolveu taxar Big Tech. Mas, além disso, é uma coisa curiosa, no último relatório especial 301, os Estados Unidos falam do problema da 25 de março, da pirataria no Brasil, problema de violação de patentes, aliás, de demora para concessão de patentes, de violação de marca, etc. E é uma coisa engraçada, isso, é uma coisa muito forte dos Estados Unidos e foi, por exemplo, na época, do TRIPS, né, que era o acordo dentro da OMC para reforçar aí defesa à propriedade intelectual. E eles falavam muito, né, precisa defender as patentes dos remédios, principalmente, porque senão isso vai inibir a inovação. E agora, quando convém, os Estados Unidos estão falando exatamente o contrário em relação à inteligência artificial. É isso. Não pode defender direitos autorais e copyright, porque senão vai inibir a inovação. Então, é sempre bom a gente pensar um pouco e ter uma memória, né, para se ligar um pouco dessas hipocrisias políticas aí de vez em quando. Corretíssimo. E o Brasil sempre ganhava nota baixa na seção 301, porque não combatia a pirataria como deveria. E aí o Brasil começou a investir uma grana absurda no combate à pirataria. Eu sei porque eu fui membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e aí o Brasil virou o campeão mundial. A gente começou a ganhar elogios. Olha só o que o Brasil está fazendo, que espetáculo. E agora que o Brasil levantou a bola do direito autoral, é o que você falou. Os Estados Unidos agora falam: não, 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 não protege, não, porque o direito autoral tem que ser usado para treinar IA. Então, os ventos, eles sopram para lados muito diferentes, tá? E eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que o Brasil pode fazer nessa negociação comercial, tá? Por exemplo, o Brasil passou a lei da reciprocidade, que é muito interessante, né? É uma ideia que vem lá de trás, quando o Brasil ganhou o caso do algodão na Organização Mundial do Comércio, existia a possibilidade do Brasil retaliar os Estados Unidos Cruzado. É. com propriedade intelectual. Então, o Brasil tinha o direito lá de recuperar um prejuízo por conta dos subsídios que os Estados Unidos aplicavam ao algodão. E a ideia na época era, vamos liberar filme de Hollywood para a galera baixar ou liberar alguma patente de medicamento ou algo do tipo. Não chegamos a fazer isso porque isso ajudou muito na negociação e os Estados Unidos cumpriram lá com o que tinham que cumprir. Indenizaram, né? Fizeram uma Exatamente, indenização. dentro da OMC. Foi um golaço, aliás, da diplomacia brasileira. E agora, até é interessante, o Brasil, então, esperando isso que está acontecendo, passou a lei da reciprocidade, que é uma lei que o Congresso aprovou até super rápido, né? Foi uma tramitação rápida. E o que essa lei diz? Que o Brasil pode suspender direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes e filmes de Hollywood até. E isso aí dói nos Estados Unidos, tá? Se você pensar num medicamento como Monjaro, que as pessoas tomam para emagrecer, é um medicamento americano, é da Eli Lilly, que é aliás, Eli Lilly, que é uma farmacêutica americana. Imagina você suspender a patente desse Nossa. medicamento e deixar o Brasil fabricar ele genérico aqui, você vender um negócio que custa R$ 1.500 a caneta, né, de você aplicar na barriga, você vender a R$ 50, o povo vai pirar, né? A galera vai adorar. Só que para o laboratório isso é terrível. Mas essa seria uma solução bomba atômica, né? Então, essa lei permite tributar filmes, aumentar a Condecine, né, e pagar os filmes americanos terem que pagar um dinheiro elevado, tributar royalties, que envolve royalties de software, medicamento e etc., levantando também a alíquota da CID, e permite ao Brasil estabelecer barreiras comerciais e restrições à importação de produtos americanos. Então, é uma ferramenta que eu acho importante. Agora, entra na pauta também tributação de Big Tech, né, que é o que você falou, e que também o Brasil e outros países já usaram isso como medida de retaliação. Talvez a maior força que o Brasil tenha seja o tamanho do seu mercado consumidor com relação a Big Techs e para o digital como um todo, né? Porque ganha-se muito dinheiro aqui no Brasil. E sobre isso, até só para fechar, Patrícia, eu até falei no artigo, outra vulnerabilidade nossa é que 60% da carga digital brasileira hoje depende de data centers nos Estados Unidos, né? Inclusive localizados no estado da Virgínia, é num lugar só. Então, Problema. o Pix, o SUS,
sites, bancos de dados. Se esses data centers param de funcionar, parou o Brasil, tá? E a outra coisa que o Brasil podia usar na negociação é terra rara, que é o que a China usou na negociação. A gente já falou sobre Ucrânia. isso aqui no Neural, a Ucrânia também. E o Brasil hoje tem muita terra rara, mas é um pequeno produtor. A gente não desenvolveu a capacidade de produzir. Se a gente tiver terra rara, isso obviamente nos coloca numa posição estratégica muito mais forte que a gente está agora. É Uhum. isso que eu quis dizer lá no artigo. Vamos fortalecer para ninguém encher o No nosso nosso. saco. Brasil É. soberano e Brasil forte. Isso é que eu acho que a gente tem que defender. E só pegando um gancho que você falou da lei de reciprocidade, que ela foi aprovada super rápido, ela foi aprovada com mega apoio da bancada do agro, originalmente, porque ela surgiu como uma reação a essas leis ambientais da União Europeia, né? Quando a União Europeia começou com essa história, que agora até lá dentro estão contestando, de que tinha que provar que era cadeia de fornecimento limpa, que não tinha desmatamento, etc, etc. E o Brasil falou: bom, então reciprocidade, teve assim. E agora acabou sendo, ainda não foi usada, né? Mas acho importante como um elemento dissuasório, né? Como você disse, é a bomba nuclear, prefere-se que não Exato. precise usar, mas para esse outro caso e que permite aí a retaliação cruzada. Mas a China, que é também uma história interessante em relação à diversificação da pauta de exportação, e tem a história das Labubu. Conta pra gente, Ronaldo, como é que tá essa mania, vou falar sério, uma boneca bem bizarra, né? Tem uma cara, assim, meio assustadora, parece meio o boneco Chucky, assim, mas Eu diga acho lá, o até que no sucesso. mundo que a gente está vivendo hoje, a coisa é tão maluca que boneca bizarra faz sucesso, tá? As pessoas querem bizarrice para tornar todo o resto um pouco mais normal. Então, eu acho que Labubu vem um pouco desse negócio, tá? Mas o que que é isso, né? É um negócio que hoje está na boca da galera. É uma boneca que é produzida por uma empresa chamada Pop Mart. É até interessante que ela é comercializada como se fosse álbum de figurinha. Ela vem dentro de uma caixa, você não sabe quais as bonecas que vão aparecer ali dentro. E aí tem algumas que são mais raras, outras que são mais comuns. Então é interessante porque a galera fica querendo colecionar, mas para você ter uma coleção muito variada, você precisa comprar um monte, né? Porque Sim. você vai pegando repetida, aí você tem que trocar. Quem já colecionou figurinhas sabe exatamente do que eu estou falando, tá? E essas bonecas são uma marca chinesa, desenhado na China, não é só fabricado na China, né? É design chinês. Até é curioso que Labubu em chinês significa puxa, pano, pano. Lá é puxa, bu é pano. Então eles pegaram, mas até é uma coisa meio fonética, não tem significado específico nenhum, mas virou essa febre. E o que eu acho que é interessante é que isso faz parte desse movimento que a gente está falando aqui, dos países se fortalecerem economicamente para competir no mercado internacional com um valor agregado muito mais alto, né? A China por muitos anos era made in China, né? Agora a China quer ser designed in China. Por quê? Porque isso aumenta o valor agregado e tem um outro aspecto que é valorizar o mercado consumidor interno. A China é um país de poupança muito elevada, né? Os chineses eles preferem poupar do que gastar. E agora o que essas marcas chinesas estão fazendo, inclusive marcas de luxo, é apostando no consumo interno, que é vamos fortalecer o país, que isso também nos reduz a vulnerabilidade contra choques externos. Então vamos promover o nosso mercado interno, que a gente fica mais resiliente. Mas É, diga. não, eu ia falar, e é interessante como é como se fosse um extreme makeover, né? Que nem aquele programa reality show que as pessoas mudam, da China passar de ser o país de que é feito tudo barato, de má qualidade, você mudar essa reputação. A gente viu, por exemplo, essa ofensiva de soft power no Japão. O Japão, assim, virou, assim, toda dos animes, do lamen, izakaya, super, né, pop. Mesmo a Coreia, com os filmes coreanos, né, o Parasita, que ganhou o Oscar, o K-pop. K-pop, Então, absurdo. K-pop, que é, É. assim,
gigantes. E a China tinha uma dificuldade, assim, até eles têm uma tentativa, tem os institutos Confúcio, né, em vários lugares para ensinar chinês. Agora, por exemplo, aumentou muito a ida de brasileiros para a China porque eles não têm mais a exigência de visto, mas faltava uma coisa assim pop que ganhasse o mundo. Eu acho que essa Labubu e outras coisas que estão vindo na esteira, e não é assim, antes na China você tinha assim, o pseudo Starbucks, né? Ah, é um Starbucks mais barato. E agora não, agora tem marcas chinesas que são marcas de alto valor, né? São marcas mais de luxo que estão sendo consumidas lá dentro. Então é bem interessante mesmo essa movimentação, Ronaldo. E tá chegando aqui, por exemplo, a Mixue, né? Que é uma marca de... É uma mistura de sorvete com chás e doces e coisas do tipo. É tipo uma lanchonete chinesa. Até interessante, Mi significa mel, Xue significa neve, mas tem que tomar muito cuidado com o jeito que fala, porque se falar Mi Xue significa vagina, tá? Então, Aff, Maria. você está trocando mel com neve por vagina, dependendo do tom que É. você falar. Acho que Então é só depois de 5 perigosíssimo. anos de chinês, né? Dá pra falar isso aí sem passar vexame. É. Eu acho que para não passar vexame precisa de uns 40 anos, tá? Para ser bem sincero. Mas é interessante porque já está vindo para São Paulo. A ideia é abrir um monte de lojas pelo Brasil. É uma loja super simpática também e também mostra isso, uma internacionalização das marcas também de fast food, barra café, barra lanchonete, pelo mundo. O que mais que dá para esperar? Tem uma marca de equipamentos esportivos, que essa vai ter que mudar o nome em português, porque lá se chama Anta, que no Brasil é Anta, né? Então imagina você sair com a sua blusa Anta na rua. Anta. Eu acho que as pessoas não vão achar muito legal. Mas lá é uma marca super interessante, que compete com a Adidas, compete com a Nike e com várias outras marcas do mundo todo, tá? Então, o que os chineses estão investindo... e tem maquiagem também. Eu esqueci o nome da marca, acho que é Maogaping, que é uma marca de maquiagem chinesa também, que está bombando no mundo todo e daqui a pouco também vai acabar entrando no Brasil. Mas é isso, assim, é eles se posicionando como lideranças comerciais também no design, fazendo os produtos muito desejados que vão além do preço, né? Porque Shein, né? A Shein, né? É ótimo e tal, mas o grande diferencial é que é muito barato, né? Sim. E não Temu, tem design, né? É cópia, isso, e exato, é qualquer coisa, né? Temu também é qualquer coisa, e nesse mercado eles estão entrando no mercado de luxo justamente para aumentar o valor e se colocar numa posição de, vamos dizer, cobiça, aspiração, que eu acho que é o objetivo deles. Então, Maravilha. interessante. E Não, bom muito para legal. o Brasil aprender, né? A gente também precisa fazer isso, pessoal. Vamos seguir esse caminho que é importante. De preferência respeitando as leis trabalhistas. Não sei se você acompanhou aí o problema da BYD na Bahia. Tem essa questão aí pequena, mas aproveitando esse gancho, de bom design na China, daqui a pouco a gente vai falar sobre problemas de design de inteligência artificial, no caso do Grok. A gente já volta. Gostou do Neural? Nos siga nas plataformas digitais. A gente está no Spotify, no YouTube, no LinkedIn e também em todos os canais da Folha de São Paulo. Bom, mais um pepino para o Elon Musk resolver. Depois dos carros Tesla, que tiveram os problemas ali, o carro autônomo, esse empreendedor que é genial também é conhecido por ser uma pessoa meio impetuosa e não se atentar muito a coisas de segurança. E acho que o que a gente está vendo com o Grok, a inteligência artificial do X, é um pouco isso, né? Você teve uma versão lá atrás que ficava falando sobre o suposto genocídio branco na África do Sul. Sempre é bom lembrar, não existe isso. Agora, recentemente, você teve ele defendendo, por exemplo, era um comentário feito em cima de uma pergunta, alguém fez um post dizendo que as crianças brancas mereciam ter morrido na enchente no Texas, alguma coisa nessa linha. E aí alguém perguntou: como é que se deveria reagir a esse tipo de coisa? Quem poderia reagir melhor?
e a pessoa não, o Grok respondeu Hitler, e defendeu Hitler, e mais algumas outras declarações ali também elogiosas ao nazismo. Aí depois disso rolou um barata-voo ali dentro, falaram assim: "Ah, não, olha, vamos aperfeiçoar, não sei o quê", e eles lançaram o Grok 4, que é uma versão supostamente melhorada, e aí que é muito engraçado, essa Grok 4, eles dão umas respostas assim, "Ah, nós devemos, mandar o homem à Lua? Ah, de acordo com as postagens do Elon Musk no X", então assim, é a sabedoria do Elon Musk, uma base de dados para treinar a IA da empresa. Então, assim, isso só mostra, mais uma vez, a IA vai ser resultado dos dados que alimentam a IA. O cara se propôs a fazer uma IA que não fosse woke e que fosse a liberdade de expressão total. Só que a liberdade de expressão total, considerando que ele raspa mais dados do próprio X, onde existe uma grande prevalência aí de extrema direita, você vai ter um resultado disso no output do seu IA. Que se faz com isso, Ronaldo? Pois é, Patrícia, o que o Elon Musk está fazendo é construir uma IA que é a sua imagem e semelhança, né? Então, Exato. a IA do Elon Musk é o Elon Musk, né? Até quando ela virou nazista, ela começou a se falar se auto-chamar de Mecha Hitler, É né? isso. E Mecha Hitler, até eu procurei na imprensa para ver se alguém tinha pego a piada, mas ninguém pegou. É um personagem do jogo Wolfenstein 3D, que é tipo um Doom dos anos 90, que é um precursor desses jogos de tiro, e que o inimigo de uma fase lá era um Hitler robô, era uma inteligência artificial barra robô Hitler, e você tinha que matar lá dentro do jogo, era o Big Boss do jogo. Então, assim, isso é referência do universo Elon Musk. Além de tudo, ele é um jogador inveterado, né, de videogames e coisas do tipo, e ele programou o Grok para ir totalmente contra o que se chama de politicamente correto, né? Então ele quer que o Grok seja grosseiro, faça piada de mau gosto, tudo isso para provar esse ponto dele lá da liberdade de expressão, que também é esquisitíssimo, né? Porque nem é liberdade de expressão mesmo, e se fosse tão importante assim para ele a liberdade de expressão, por que que ele não descentraliza o Twitter, né? Coloca o Twitter no mesmo modelo de arquitetura, por exemplo, do Mastodon ou de outros, né, que são totalmente descentralizados. Isso seria proteger a liberdade de expressão. Claro que ele nunca vai fazer isso, porque ele é o editor do Twitter, né? E ele quer ter esse controle editorial, como ele parece querer ter o controle editorial da inteligência artificial dele. Agora, tudo isso leva a turbulências, né, do ponto de vista empresarial. A CEO do Twitter acabou de pedir demissão, a Linda Yaccarino, que vem da área de mídia, ela trabalhou para a NBC e para o mercado de propaganda, etc. Era uma CEO competente no mercado, né? Só que eu acho que a coisa começou a ficar tão pesada que ela foi embora, não disse por que foi embora, nem ele disse por que ela saiu, ela simplesmente deu no pé e adeus. Agora, ao mesmo tempo, o Grok, né, não é bem o Grok, mas a xAI, que é a empresa que é dona do Grok, acabou de conseguir um contrato de segurança nacional com o governo dos Estados Unidos no valor de 200 milhões de dólares para usar a inteligência artificial do Elon Musk para fins de defesa nacional. Então, assim, o mundo que a gente vive é muito louco, né? Que ele rompe com Donald Trump, mas ao mesmo tempo consegue um contrato multimilionário ali. A CEO sai do negócio e a IA dele perde o controle, fica completamente maluca, inclusive sugerindo que o mundo precisava de um novo holocausto, né? Chegou a falar essas barbaridades. Então, tudo isso mostra, eu acho que um elemento até meio que pessoal do Elon Musk, que é uma pessoa que está fora de controle. É uma pessoa que é uma mistura de um garoto inconsequente com alguém que perdeu qualquer limite ou qualquer compromisso, né, com o que existe de ética, com o que existe de valores compartilhados, e que, do ponto de vista pessoal, me parece descontrolado. Eu olho para o Elon Musk e vejo alguém em crise.
E essa crise Descompensado. parece estar contaminando as empresas dele, né? E a Linda Iaccarino tinha conseguido até convencer, meio com pressão ali, mas convencer uns anunciantes a voltarem, né? Porque logo depois da compra, como ele acabou com toda a moderação e virou aquele paraíso de nacionalista, eles perderam muitos anunciantes. Agora, interessante isso, eu não sabia que você falou que eles ganharam um contrato de defesa. Então, assim, imagino que com o Grok desse jeito, eles vão perder mais anunciante, mas por outro lado, eles têm outras fontes de receita, como isso daí. E só para completar, eu sempre adoro esse conceito de liberdade de expressão. Saiu uma reportagem mostrando que existia um prompt, né, uma pergunta ali para o Grok, que ele falava assim: ah, que prompt você está usando para dar essas respostas? Aí dava assim: um dos prompts era não use fontes que definem Trump e Elon Musk como disseminadores de desinformação. Então, que liberdade de informação, liberdade de expressão é essa, né? Você, tipo, simplesmente você censura certas fontes que vão alimentar o seu modelo de IA. Eh, Ronaldo, vamos falar agora dos perdedores, vencedores, e da previsão da semana. Vamos começar com os vencedores, com você, uma coisa mais otimista, vai. Opa, vamos, vamos. Então, para mim, tá? O vencedor da semana é nada mais, nada menos do que o Pilates. Sabe o Pilates que você faz na academia e aquele negócio até meio antigo, geralmente até pessoas, né, com mais idade procuram Pilates para melhorar a saúde, Eu etc. faço, tá? Eu faço. Antes, olha, alerta vai dar um fora, hein? Patrícia, você não me surpreende nem um pouco, porque você está sempre na tendência mais atual. Então você está no lugar certo, na hora certa, porque o Pilates é exatamente isso. Ele está agora num lugar muito impressionante. Tem academias de Pilates novas agora, por exemplo, nos Estados Unidos. Uma até que tem um nome todo pomposo, que a galera chama de Solid Core, né? Então, Nossa. o core, né, que é os seus músculos do abdômen, internos, ele está muito na moda agora treinar o core, tá? Então tem um monte de academias novas vindo aí, tem uns Power Pilates, porque Pilates já é uma coisa meio sofrida, né? Imagina o Power Pilates, Nossa. que é você sofrer ainda mais ainda do que o normal. Agora, o que eu acho legal de tudo isso, tá? É que, de fato, eu fui até me interessar pelo tema por causa da Xanda. Minha mulher está grávida e foi fazer fisioterapia pélvica. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, fiquei lá de curioso que sou para tentar entender o que era, e a fisioterapeuta pélvica me deu umas aulas. Patrícia, eu descobri que eu não sabia respirar. Eu descobri que, por mais atividade física que eu faça, e eu faço, sou um entusiasta e defendo que todo mundo também faça, mas assim, eu tinha umas partes internas aqui completamente negligenciadas, tá? E aí eu fui olhar, tem uma foto histórica do Arnold Schwarzenegger, vou até pedir para Ana Penteado, nossa diretora, colocar aqui, que é ele murchando a barriga, fazendo o vácuo pélvico, né? Em que ele bombadaço daquele jeito para ele mostrar que até os músculos internos do assoalho pélvico ele tinha treinado, tá? Então, o Pilates, ele está vindo nessa onda de mostrar que tem muita gente que faz atividade física, mas que negligencia o básico do básico, que é a sua musculatura interna. E, ó, posso te contar uma coisa? Melhora tudo, tá? Melhora a digestão, melhora, a postura, melhora a respiração, acalma, deixa a gente até mais calmo nesse mundo meio maluco. Então, eu virei um entusiasta do Pilates, da fisioterapia pélvica e tudo que tem a ver com o nosso assoalho pélvico. É fantástico. Gente, eu nunca imaginei que eu ia estar debatendo o assunto assoalho pélvico, fisioterapia pélvica, mas te confesso que aprendi aí, não estava sabendo nada disso, eu faço meu pilates ali, feijão com arroz normalzinho. Eh, mas vamos falar de um assunto agora, vamos, né, como diz um amigo, vamos dar de picolé para asfalto. Vencedor para o Ronaldo é o pilates e a fisioterapia pélvica. Eh, Perdedor, eu acho que nas últimas semanas, as Big Tech, tiveram que entubar aí uma derrota, 2 derrotas, né. Uma nos Estados Unidos, que foi, estava como se fosse favas contadas que eles iam conseguir aprovar dentro daquela
grande, maravilhosa lei orçamentária do Trump, uma moratória de 10 anos para aplicação e para novas leis de inteligência artificial estaduais. Como eles não conseguem passar nenhuma lei nacional, né, nem de privacidade de dados, você tem uma série de leis estaduais que estavam surgindo, e aí o Ted Cruz, o senador Ted Cruz republicano, veio com essa, falando, uma moratória, etc., apoiado ali pela OpenAI, pelo Andreessen Horowitz, etc., mas chegou na última hora, você teve um lobby forte de proteção das crianças, antipornografia, etc., que acabou perdendo 99-1 no Senado. Então, não haverá essa moratória sobre regulação de IA nos Estados Unidos. E, em contrapartida, na União Europeia, apesar de grande pressão também contrária, não só das Big Tech, também tem bancos, etc., começou o código de conduta de IA, que seria mais ou menos como se fosse um ensaio para a aplicação, né? A lei de IA da União Europeia ela vai sendo escalonadamente está entrando em vigor, né? Diversos aspectos, alto risco, não alto risco, etc. Tem ali uma resistência de gente que fala que isso vai aumentar muito o custo e vai inibir a inovação. Mas começou que eles tinham adiado, mas não adiaram, acho que em maio, mas agora puseram esse código de conduta que é voluntário, tá? Mas que já antecipa várias dessas coisas, por exemplo, para respeito de direitos autorais, para riscos de inteligência artificial de alto risco, etc. Isso aí já está valendo para quem aderir, é voluntário. As mesmas coisas vão ser também avaliadas dentro da lei de IA, mas aí não é voluntário. Não sei se você quer agregar aí Eu achei super interessante. O código, acho que é um avanço, é super interessante também pelo fato dele ter sido construído por meio de uma consulta pública, super extensa, levou mais de um ano, teve mais de 1.000 interessados participando e 3 audiências públicas itinerantes e uma série de processos que eu acho que são super importantes, né? Quando a gente fala sobre definição de normas, ainda mais com relação à tecnologia, porque isso acaba tocando todo mundo. Então, eu adorei o processo deles lá. E sobre a questão estadual também, né? No Brasil, a gente tem visto a questão de estados brasileiros também se aventurando nas suas próprias leis de IA. Eu participei do estado de Goiás, estou ajudando agora o município do Rio de Janeiro a fazer também a sua legislação de IA. Então, enquanto uma lei federal não vem, né, acho que é interessante, até como movimento experimentalista, você testar modelos em determinados estados de uma forma mais específica, depois vai vendo o que dá certo, o que não dá, e quem sabe isso possa servir de aprendizado lá para a lei federal brasileira que está em discussão também no Congresso. E previsões. Qual a sua previsão da semana, Ronaldo? Patrícia, minha previsão da semana tem a ver com a China. Eu acho que o Brasil, com essa situação toda das tarifas, vai se aproximar cada vez mais da China, tá? Isso a gente já está vendo acontecer, até com a chegada das bonecas Labubu, da Michoue, que é a lanchonete chinesa, mas o buraco é mais embaixo. O Brasil está comprando cada vez mais produtos da China. Só lembrando, o Brasil tinha um superávit gigantesco, né, com a China. Nós éramos um dos únicos países do planeta que tinham superávit com a China, né? A China é uma potência comercial, a maioria dos países muito mais compra do que vende da China, né? E o que está acontecendo no Brasil é que o nosso superávit de 2024 para 2025, comparando o primeiro trimestre, já caiu 50%, tá? Então, um superávit que era muito elevado, agora no primeiro semestre foi de apenas 8 bilhões de dólares, o que é relativamente baixo, tá? E não foi queda de exportação, né? Foi aumento de importação, é isso? Exatamente. O Brasil continua exportando muito para a China, é o nosso principal parceiro comercial, mas agora a gente começa a importar também cada vez mais. E a gente realmente está vendo, né, marcas chinesas cada vez mais presentes na indústria automobilística, a BYD e várias outras. E o Banco Central brasileiro fez um acordo com o Banco da China, né, para Moeda local. fazer comércio em renminbi, né, que é a moeda chinesa, o yuan, que é para evitar, inclusive, o dólar. Então, na minha visão, acho que
a relação brasileira com a China passa a se aprofundar, a gente vira não só um grande vendedor para a China, mas o balanço comercial começa a se equilibrar, investimentos chineses vão acontecer cada vez mais, inclusive competindo com investimentos americanos, né? Só lembrando, os Estados Unidos são responsáveis por 1/3 dos investimentos diretos aqui no Brasil, até por isso que me preocupo também com as tarifas, porque não é só comércio, é também a questão de investimento direto que pode ser eventualmente afetada, né? E o que me parece é que há um desejo de se aproximar e aumentar a relação. E, por fim, o corredor bio-oceânico ferroviário, que é um projeto do Brasil e da China de construírem uma ferrovia do Brasil até o Peru, até o porto de Xangai, no Peru, e a partir dali poder comprar mercadorias chinesas e exportar mercadorias brasileiras através do Oceano Pacífico. Ou seja, tudo isso mostrando que o Brasil está se integrando com a economia chinesa num nível bem maior e com uma velocidade também maior do que vinha acontecendo antes. Esse projeto de infraestrutura aí com a China é alvo de muita pressão dos Estados Unidos, que eles consideram isso como uma ameaça à segurança nacional, mais ou menos nos moldes do que aconteceu no Panamá com as empresas de Hong Kong, que estavam ali operando instalações dentro no canal ali. Então, também vamos ver isso sendo uma fonte de pressão, infelizmente, ou ingerência dessa maior integração de infraestrutura com a China. Bom, e antes de eu chamar os créditos com o Ronaldo, na semana que vem, nem eu nem ele estaremos aqui. Ele, por um motivo absolutamente nobre, que ele vai explicar para vocês, ouvintes, e eu, porque eu tô de férias, sabe? É difícil, só de vez em quando que dá para tirar, então eu vou faltar um dia aí com vocês. Mas a gente tá de volta, sem falta, no dia 29 de julho. Estaremos aqui, eu e o Ronaldo. Estaremos juntos com o Mateu. Ronaldo, fala os créditos aí pra gente. Neural é o podcast da Folha de São Paulo, dirigido por Ana Penteado, com apoio da Almap. Coordenação pela Folha de Daniel Castro e Beatriz Pérez. Não se esqueça de nos seguir nas suas plataformas favoritas, Spotify, Apple, YouTube e todos os canais da Folha de São Paulo. No próximo episódio, muito mais de economia, comportamento, mudanças, tendências e muito mais!